Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, Salmo 128. Salmo 128. Eu gostaria de ler esse texto inspirado, numa versão um pouco mais moderna, para que a gente pudesse compreender bem no nosso contexto, no momento em que nós vivemos. Esta mensagem que eu estou trazendo para vocês hoje não é uma mensagem simplesmente para vocês, é uma mensagem para mim também. Porque é uma mensagem muito desafiante. É uma mensagem que eu considero forte. Foi forte para mim, tem sido forte para mim. Como cristão, pela vida que Deus deseja que eu viva. Salmo 128. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar na sua versão aí. Diz o seguinte: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz em tudo. Tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado. Amém? Esta é uma certeza, é uma promessa de Deus. Que bênção! Feliz aquele que teme ao Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Nós vivemos num momento hoje na nossa história em que as coisas estão perdendo o seu controle. Onde nós imaginaríamos que seríamos obrigados a fazer algo que nós não gostaríamos de fazer? Como agora, no momento, é entrar no avião e ter que usar uma máscara. Entrar no aeroporto e ter que usar uma máscara. Neste país. Em alguns estados, quem sabe, até é obrigado em outros locais. Mas no Brasil ainda nós temos que usar máscara em vários lugares. Nas ruas até muitas vezes. Nós nunca imaginaríamos que estaríamos vivendo uma situação como essa há anos atrás. Mas as coisas estão perdendo o seu controle cada dia mais. Cada vez mais claro é para nós que nós estamos no final da história deste mundo. E Deus nos faz um convite. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e faz a sua vontade. Em qualquer que seja a situação. Em qualquer que seja a instabilidade do mundo, qualquer que seja a instabilidade deste mundo. Feliz aquele que teme ao Senhor e segue as suas orientações. Se fosse somente a saúde que esteja sendo abalada, seria até aliviante, mas não é. Nossas igrejas estão sendo abaladas, nossa fé está sendo abalada, nossa família está sendo abalada. Nunca a família sofreu tantos ataques como nesses últimos dias. Satanás. A tal ponto em que em nossas escolas hoje não é permitido se comemorar Dia das Mães e Dia dos Pais. Por quê? Porque o mundo quer apagar essa imagem, essa estrutura de família da mente dos nossos filhos, da nossa mente. Porque o inimigo sabe muito bem o valor que tem a família para Deus. Porque uma família bem ordenada e bem disciplinada fala mais sobre o Evangelho, sobre o caráter de Deus, do que todos os sermões que se possam ouvir no mundo. Uma família bem ordenada, disciplinada, seguindo os princípios de Deus, tem o poder de evangelismo que pregador algum pode ter, sem usar uma palavra. O inimigo, sabendo disto, ele tem como objetivo destruir a família. Destruir a imagem do pai, a imagem da mãe. E nós vemos isso muito, muito claramente.
na educação que os nossos filhos estão recebendo hoje do mundo. Como nós podemos viver seguros como nossa família num momento como este? A igreja, ela é um ponto de segurança para nós, um porto seguro. Mas sabe, até os portos são acometidos de furacões e temporais. E muitos deles são destruídos com todas as suas embarcações. Nós precisamos de uma segurança a mais do que simplesmente estar neste porto, na igreja. Nós precisamos ter uma experiência a mais e conseguir uma experiência a mais, uma segurança a mais com o nosso Deus. Ontem eu comentei com vocês que a igreja está sendo tremendamente atacada. E hoje nós já temos muitos jovens que estavam conosco há tempo atrás, fora das nossas igrejas. Hoje nossos filhos estão se perdendo aí no mundo e a gente não sabe por quê, porque nós criamos eles na igreja. Eles não querem mais vir para a igreja. A tal ponto que 70%, aproximadamente 70% dos jovens que estavam, jovens adventistas no caso, não estão na igreja hoje. Existe uma pesquisa feita por Rod Duller, no livro dele, Dudley, excuse me, Roger Dudley, no livro dele chamado Por que Nossos Adolescentes Abandonam a Igreja? Ele é um pesquisador adventista, professor na Andrews, não é? Professor na Andrews, ele escreveu este livro colocando estatísticas bem acuradas a respeito da condição dos nossos jovens hoje na igreja. Sabe que 13% somente dos nossos jovens leem a Bíblia? Jovens que estão na igreja, 13% somente leem a Bíblia hoje. Têm o costume de ler a Bíblia. Também ele descobriu que 12% dos nossos jovens realizam o culto familiar com a sua família. 12% dos nossos jovens têm um culto regular familiar em família. E assim está a condição das nossas famílias, quem sabe da maioria das nossas famílias na igreja. E qualquer tempestade que venha neste porto tem uma grande probabilidade de destruir essas embarcações. Nós precisamos de uma segurança. Nós precisamos de algo mais e precisamos despertar para isso. Ontem nós comentamos que este final de semana a gente vai estar tratando sobre missão. E hoje um sábado especial sobre mordomia também, vamos comentar um pouco. Mas nós ontem conversamos um pouco sobre missão. Todos nós nascemos na igreja, fomos convertidos, fomos batizados na igreja, fomos chamados por Deus, não simplesmente para vir sentar aqui, ouvir sermões e estudar a lição da escola sabatina, vir participar da escola sabatina, dos cultos de orações. Nós não fomos chamados simplesmente para isso. Essa é uma pequena parte da nossa experiência religiosa que Deus quer nos dar. Quando nós fomos chamados para Deus, nós fomos chamados para sermos missionários. Todo filho e filha de Deus que nasce em seu reino é chamado para vir como missionário. Não tem outra opção. Nós somos chamados para ser missionários. Cada um, quem sabe, na sua esfera, mas todos nós temos uma missão a cumprir. E nós precisamos, se você não sabe qual é a sua missão, você precisa perguntar para Deus: Senhor, qual é o objetivo que o Senhor tem para a minha vida? Deus trouxe vocês aqui para este país, não simplesmente para vocês conseguirem a realização que vocês precisariam ter na área material, na área educacional, na área conjugal, familiar que seja. Deus não trouxe você aqui simplesmente para isso. Deus trouxe vocês para este país com um propósito totalmente especial e Ele deseja que você compreenda isso, porque você está aqui como um missionário.
E ontem nós comentamos que a nossa primeira missão é, quem pode me dizer? A nossa família. Deus é a nossa prioridade inquestionável, o primeiro na nossa vida. Eu não estou falando de missão, estou falando de relacionamento com o meu Criador, Deus. Em segundo lugar, nós temos meu cônjuge. Minha esposa, meu esposo é a pessoa mais importante neste mundo, aquele que eu tenho que prestar conta de Deus. Deus colocou a minha esposa ao meu lado para ela me fortalecer o meu caráter, ajudar-me no meu crescimento e eu para trazer a ela salvação e espiritualidade. Depois, juntos, Deus nos deu os filhos. E a Ruth vai comentar hoje que os filhos são tão especiais como nós vimos aqui nesse verso, né? Rodeados na mesa, são flechas para alcançar o alvo. Desculpa, eu vou ter que usar um pouco a sua parte aqui, mas é muito importante nós entendermos que os filhos que Deus nos deu são instrumentos de evangelismo. São flechas que Deus nos deu para alcançar aquele nosso alvo, que muitas vezes nós jamais conseguiremos alcançar. E assim, nós precisamos cuidar da espiritualidade da nossa família, da salvação da nossa família. Como nós compartilhamos aqui com vocês, nós estamos há 20 anos no ministério, como missionários. Durante esses 20 anos, trabalhando com vários outros missionários em vários campos, nós percebemos que a família está em perigo tremendo no campo missionário. A tal ponto que a maioria dos filhos dos nossos amigos missionários não estão nem mais na igreja. Algo precisa ser mudado na nossa vida. E Deus nos mostrou que o caminho para nós salvarmos os nossos filhos é a educação adventista. Uma educação proposta por Deus, diferenciada para o seu povo. Falando nisso, você sabe quais são as 3 áreas que Deus deu à sua igreja representante neste mundo, a igreja adventista, que difere de todas as outras igrejas? Quais são as 3 áreas de conhecimento que Deus deu? Oi? Doutrinas. Alguém sabe me dizer? Saúde, a mensagem de saúde é uma mensagem única que Deus nos deu para levar salvação às pessoas. Trazer alívio e levar a salvação. Qual outra mensagem, conhecimento que nós temos? O santuário. O santuário que vem revelar todas as verdades que compõem a nossa doutrina. E tem uma terceira mensagem específica dada a Deus para nós sermos uma bênção ao mundo. Educação. A mensagem de educação. Nenhuma outra denominação, nenhuma outra crença tem essa mensagem que nós temos sobre educação. Nós vamos tratar hoje à tarde sobre isso. Mas Deus colocou no nosso coração que nós precisávamos salvar os nossos filhos. Nosso desejo era que nossas filhas fossem missionárias, como nós temos o desejo no nosso coração. Mas como fazer isso acontecer, Senhor? Eu gostaria de direcionar agora o resto dessa mensagem, assim, mais especificamente aos pais que estão aqui. Mas ela também com certeza vai caber a todos, às mães, aos filhos, aos jovens. Mas eu gostaria de falar especificamente aos pais, ao coração dos pais. O pai tem uma função extremamente especial e importante na salvação da família. Pesquisas mostram que a influência de um pai para a salvação de uma família é muito maior do que qualquer outra influência de qualquer outro indivíduo na família. Quando nós vemos famílias onde simplesmente a mãe é cristã, ela tem um grau de influência na família, vamos dizer assim, 60%. Mas quando o pai é cristão, ele tem quase que 99% de influência na família. A importância do pai para passar a espiritualidade para a sua família. E Deus tem colocado no meu coração essa grande missão que eu tenho como pai, como chefe da minha família. E para isso,
Deus pede que eu tenha alguns conhecimentos que eu gostaria de compartilhar com vocês, e Deus tem me dado esses conhecimentos. O pai é chamado por Deus como um sacerdote. Eu tenho aqui um texto que está em Testemunho para a Igreja, volume 2, na página 701, diz o seguinte: o pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício de manhã e da tarde. A esposa e os filhos devem ser encorajados a unir-se nesta oferenda e também a participar dos cânticos de louvor. De manhã e de tarde, o pai, como sacerdote da família, deve confessar a Deus os pecados cometidos por ele e pelos seus filhos durante o dia. Tanto os pecados que ele se tem conhecido, como aqueles que são secretos e que só Deus conhece e devem ser confessados. Olha só que texto interessante. O pai é considerado por Deus como um sacerdote na família. E o sacerdote, ele tem a função, Deus coloca aqui, de comandar os cultos da manhã e da tarde. Eu sei que aqui nós vivemos uma vida louca. Eu já vivi nesse país há muitos anos. E eu sei que a vida aqui é difícil, é corrida, é trabalhosa. Nós temos muitas obrigações a cumprir. Mas, quando eu vejo esse verso aqui, esse texto aqui, eu fico perguntando: Senhor, por que parece impossível nós vivermos isso? Por que nós nos colocamos numa condição em que parece que nós não podemos fazer isso? Será que são as nossas próprias escolhas? Eu sei que essa é uma mensagem difícil, uma mensagem dura para mim e para você. Mas o que Deus pede de mim, Pai, é que eu seja um sacerdote da minha família. E que eu tenha tempo para investir na espiritualidade da minha família, no culto da manhã e no culto da tarde. E se nós pedirmos para Deus, ajuda-me, Pai, a cumprir com esse propósito teu na minha vida, Deus há de abrir alguma porta, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Há de mudar alguma coisa para que eu tenha condições de ter algum momento com a minha família espiritual e guiá-los espiritualmente. E não é simplesmente fazer o culto. Eu preciso gastar tempo com os meus filhos, porque aqui fala que eu preciso conhecer as suas lutas, os seus desafios, os seus pecados. E apresentar e interceder pelo meu filho diante de Deus, pelos pecados que ele cometeu aquele dia. Gente, que é isso que Deus está pedindo de nós? Uma interação com os nossos filhos, de tal forma que eu conheça ele e saiba diariamente o que ele está passando. E eu apresento a Deus esses pecados diariamente, intercedo a Deus pelos pecados dos meus filhos, e mesmo por aqueles que eu não conheço, mas que Deus conhece. Um sacerdote na família. Para que isso aconteça, amigo, eu preciso entender que o pai tem uma importância muito grande na salvação da família. O pai pode exercer sobre os filhos uma influência que será mais forte que os atrativos do mundo. Um pai presente, ele tem uma influência maior do que tudo o que o filho vê na escola, no trabalho, na TV, aonde ele convive, com quem ele se relaciona. O pai que está presente tem a chance, diante de Deus, de ter uma influência muito maior que o mundo. Ele deve estudar a disposição e caráter dos membros de seu pequeno círculo, a fim de poder compreender suas necessidades e perigos, e assim ele estar preparado para reprimir o erro e encorajar o direito, educando o filho. Seja qual for o caráter de sua atividade, pai, qualquer que seja o seu trabalho, não é de tão grande importância o seu trabalho que sirva de escusas para negligenciar a obra de educar e preparar seus filhos a fim de se conservarem no caminho do Senhor. Sinais dos Tempos, de 1894. Deus está revelando aqui que existe uma obra muito importante, mais importante que até o seu próprio trabalho,
Da onde vem o seu sustento? É a educação dos seus filhos. Falando nisso, você sabe que se você for procurar na Bíblia, no Espírito de Profecia, algum texto que vem reforçar que você realmente é a fonte provedora da sua família, você não vai achar. Todos os textos que se referem ao líder da família, ao pai, é como sacerdote, um líder espiritual. Deus é o nosso provedor. Nós, os pais, os líderes, somos o canal da onde vem a provisão de Deus. Mas Ele é o nosso provedor. A minha função aqui é salvar a minha família. Essa é a verdade que Deus nos coloca. E tem sido um desafio para mim e com certeza para todos nós. Mas Deus deseja fazer isso. Isso é nossa experiência. E é uma experiência de dependência de Deus. De dependência de Deus. No Lar Adventista, na página 221, diz o seguinte: se ele, o pai, está empenhado em negócios que quase o privam inteiramente de sua participação na família. Recapitular aqui. Se eu, líder da minha família, pai, estou trabalhando em um negócio que me priva quase inteiramente do meu relacionamento com a família, de estar com a minha família. O que ele diz aqui? O que Deus fala aqui? Devia procurar outro emprego. Não sou eu que estou dizendo. Em que não impedisse de devotar algum tempo aos filhos. Se ele os negligencia, é infiel ao encargo que Deus lhe confiou. Queridos, nós precisamos depender de Deus. Porque quando nós analisamos com a nosso próprio ponto de vista, isso é impossível. Eu tenho contas para pagar. Eu tenho obrigações a cumprir. Como é que agora, se eu trabalho em algo que me priva do meu relacionamento familiar, Deus pede para mim, muda de emprego. Senhor, que é isso que você está pedindo de mim? O que Deus pede de nós é o que Ele pode fazer na nossa vida. O que Deus pede, a prova que Deus pede de nós, é de confiança nele. E eu testemunho para vocês pessoalmente. Eu sou um homem de muita pouca fé. Para mim é um desafio tremendo viver isso que Deus está pedindo. Mas há 10 anos atrás, sentindo a necessidade de salvar as nossas filhas, nós falamos para Deus, Senhor, tá bom. Eu vou deixar a segurança da obra para viver como missionário voluntário junto com minhas filhas. Com elas ao meu lado, todo o tempo, servindo a Ti. E eu posso revelar para vocês, não existe vida melhor. Não existe vida melhor. Eu não estou dizendo que você tem que seguir o meu caminho. Deus vai mostrar para você o seu caminho, para que você desenvolva a dependência e a confiança em Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, Ele vai pedir para você sair da sua zona de conforto, da sua segurança neste mundo, para estar seguro naquele que é a segurança de todo o universo. Eu não sei como, mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Por todos esses anos.
feito o impossível, dado trabalho a nós, trazendo trabalho a nós, envolvido com a obra. E muitos desses trabalhos nos traz o material, o sustento material. E quando não tem o sustento material, Deus provê milagrosamente. Pois foi assim no passado e sempre será com o seu povo. Eu me lembro, um dia nós estávamos numa missão, precisávamos fazer uma viagem. E tínhamos um carro simples, um carro antigo, mas que funcionava perfeitamente para fazermos todos os nossos projetos ali. Mas com o uso, os pneus do carro foram se acabando, foram ficando carecas, se desgastando. E veio a oportunidade de nós participarmos de um outro projeto, que seria uma grande bênção para nós como família, e seria um grande enriquecimento espiritual, preparo, como também iríamos para servir, de alguma forma. Sentimos no coração que Deus estava pedindo para nós irmos num evento em si. Mas eu coloquei diante do Senhor, Senhor, eu não tenho condições de viajar aí seus 1000 quilômetros com esse carro. Os pneus deles não estão bons, eu precisaria trocar os pneus do carro. E eu, infelizmente, não tenho condições financeiras para trocar esses pneus agora. E você sabe, fazendo o trabalho ali entre as igrejas locais ali, era uma região muito escassa de igrejas, grupinhos pequenos, e nós dando assistência com esse carro. Uma igrejinha que nós fomos tinha um visitante de São Paulo, nós estávamos vivendo num estado diferente de São Paulo. E quando ele olhou o nosso carro, ele conversou com uma senhora conhecida nossa. Olha, eu vi o carro daquela família, viu que os pneus deles não estão em bom estado. E eu vou doar 4 pneus novos para essa família. Lá de São Paulo eu tenho uma empresa e eu vou mandar os pneus para ele e também o dinheiro para ele colocar o pneu, fazer o balanceamento, alinhamento, o que ele precisar. Quando ela veio falar aquilo para nós, que aquela pessoa estava fazendo essa doação para nós, eu falei assim, Deus seja louvado, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Agora nós poderemos fazer a viagem, falando com as nossas filhas, todo mundo feliz. E aí chegou o grande dia, nós morávamos distantes da cidade, cerca de meia hora de estrada de terra da cidade mais próxima. Grande dia de ir trocar os pneus, chegou os pneus da nossa residência lá. Depois de alguns dias, fomos então na cidade trocar os pneus. Trocamos os pneus, eu peguei os pneus velhos, falei assim, bom, eu vou usar esses pneus velhos em alguma coisa lá no sítio onde a gente morava, jardinagem ou qualquer outra coisa que às vezes é muito útil, né? E coloquei os pneus velhos atrás do porta-mala do carro. E isso era praticamente 2 dias antes da viagem que nós iríamos fazer. Voltando para casa, uma estrada meio cheio de pedras, difícil acesso. Adivinha o que aconteceu? Não sei como, mas uma pedra violentamente bate no carro embaixo e estraçalha o escapamento do carro de uma forma inacreditável. E eu, quando olho aquilo, eu fico indignado e reclamando para Deus, Senhor, como pode isso acontecer? 2 dias já estamos viajando e agora tem esse problema com o carro e eu não vou ter dinheiro para consertar. Como que a gente vai fazer essa viagem? Esqueci totalmente a história do pneu e comecei a reclamar para Deus. E questionar por que isso acontece, por que a vida é assim, ingrata. Não é assim que a gente faz, né? Como o povo de Israel, né? E eu fui para casa muito chateado, chegamos em casa, até a Sara, a nossa mais velha, sentiu que eu estava abalado e começou a cantar para mim, Deus cuida bem de mim. A mais nova, né? Deus cuida bem de mim. E tentou me acalmar e eu engoli aquilo assim, Deus cuida bem de mim, vamos embora. Cheguei lá em cima na nossa casa, falei, bom, amanhã cedo eu vou voltar para a cidade, amarrei o escapamento lá com arame de algum jeito, vou voltar para a cidade para tentar resolver isso aí, ver se a gente consegue viajar. E é engraçado que eu planejei tirar aqueles pneus de trás do carro, do porta-mala do carro, e toda vez que ia tirar os pneus, alguma coisa me chamava a atenção, me tirava daquele caminho e eu não conseguia tirar o pneu do carro. Até o ponto que eu estava indo agora em direção da cidade na manhã seguinte, e quando eu olho pelo retrovisor, eu vejo aqueles pneus do carro lá
Mas que coisa, não consegui tirar esse pneu do carro. Às vezes a gente precisa de espaço no carro e agora esses pneus estão aí e fui reclamando, né? A vida do cristão, né? Que reclama o tempo todo. Chegando na oficina, uma cidade muito pequenininha, 2 oficinas só. Entrei na primeira, que ficava atrás de uma lojinha de autopeças, invisível praticamente a oficina lá atrás, porque não dava mesmo para ver da rua. Entrei lá nos fundos e falei para o rapaz, olha, tem como você soldar esse escapamento para que eu pudesse usar o carro de uma viagem? E eu não tenho dinheiro para comprar um novo. O rapaz olhou assim, olha, é impossível soldar isso aqui, está totalmente estraçalhado isso. Não tem como, você tem que comprar um novo. Vai aqui na frente na loja, lá eles têm esse modelo de escapamento e você conversa lá, de repente você consegue fazer um plano de pagamento. Eu fui assim, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Cheguei lá, a pessoa praticamente não me conhecia. Olha, é o seguinte, preciso comprar esse escapamento, só que eu não tenho dinheiro agora. Eu vou receber daqui uns dias, que eu estou terminando um trabalho, minha esposa e eu. Nós vamos receber daqui uns dias e eu tenho como pagar você, mas eu precisava fazer uma viagem depois de amanhã, no caso já. E eu preciso trocar esse escapamento. Se quiser, eu deixo um documento contigo. Não, não tem importância não. Deixa alguma coisa aqui, de segurança, pode levar o pagamento, o escapamento, depois você acerta comigo. E aí eu fui todo feliz lá para trás, né? Ficava R$ 200 o escapamento. R$ 200. Fui lá para trás, então na oficina, voltei lá. Aí, quando o rapaz levantou o carro para trocar o escapamento, um carro estranho entrou lá atrás, onde nós estávamos. Uma pessoa desconhecida saiu do carro, veio direto para perto do meu carro, do nosso carro, e acariciou o pneu novo que já estava lá. E falou para mim, você trocou os pneus do carro, né? Sim, ganhei esses pneus, troquei. O que você vai fazer com aqueles pneus velhos lá em cima? Ah, eu vou usar na jardinagem, em casa, no sítio, que não serve mais para nada, né? Eu quero comprar aqueles pneus. Ué, mas como assim? Eu nem sei o que eu poderia pedir para você desses pneus. Eu te dou R$ 200 por ele. E ele tirou os R$ 200 sem olhar as notas, que já estava preparado no bolso, e me entregou os R$ 200. Quando ele falou R$ 200, eu olhei para o escapamento, R$ 200, Senhor. Como pode isso? E aí ele falou para mim, quando o carro baixar, você tira os pneus de trás, deixa aqui num canto, um dia eu voltarei para pegar ele. E foi embora. E ele só entrou lá atrás para acariciar o meu pneu e dar o valor do escapamento. E eu perguntei para o mecânico, você conhece essa pessoa? Assim, nunca vimos nessa cidade. Olha que a cidade é pequenininha, todo mundo se conhece. Ele não é daqui. E eu fico perguntando, Senhor, como nós somos temerosos de confiar em Ti. Deus tem milhares de maneiras para resolver os nossos problemas, irmãos. E nós não precisamos temer. O que Ele quer fazer em nossa vida é provar que Ele é um Deus presente, poderoso, salvador. E deseja salvar a nossa vida, a nossa família. E para isso Ele pede uma prova de confiança. Se preciso for, muda a sua vida para você cumprir com a sua primeira missão, que é salvar a sua família. E depois que você salvar a sua família, vocês estiverem unidos, o poder que vocês vão ter no mundo para salvar outros é mais forte que todos os sermões reunidos. É mais poderoso que qualquer pregador mais bem-sucedido na missão que você possa conhecer. Esse é o nosso Deus. Esse é um convite para nós hoje, irmãos. E nós, pais de família, temos uma missão toda especial nisso. Nós não podemos fazer isso sozinho. Nós não temos força em nós mesmos para tomar essa decisão. Nós precisamos do Santo Espírito de Deus. É um momento de decisão.
é o momento de agirmos. Nossa família está sendo alvo de Satanás hoje. Será que nós vamos ficar sentados aqui, simplesmente contemplando o que está acontecendo? Ou agiremos? Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos guiar. Um momento de nós aprendermos a decidir, a depender de Deus. Agora eu falo não só aos pais. A Ruth vai falar hoje sobre as mães, à tarde. Quão importante é o papel das mães. Dos filhos, quão importantes são os filhos para Deus. Na sua juventude, nós precisamos direcionar os nossos filhos para Deus, na sua juventude, porque é esse o momento em que eles têm mais força para servir a Deus. Se nós formos olhar todos os que Deus chamou, os discípulos, por exemplo, quantos anos você acha que Pedro tinha quando ele foi chamado por Deus? Se nós formos analisar pela idade que ele morreu, ele tinha por cerca de 20 anos. 20 anos. Quando ele foi chamado por Cristo, segue-me. 20 a 22 anos. E João, você sabe quantos anos João tinha quando foi chamado por Deus, por Cristo Jesus? 14 anos. Os nossos filhos são muito especiais para Deus. E eles querem, e eles podem servir agora. Maria, 17 anos. Ellen White, quantos anos? Quantos anos Ellen White mesmo foi chamada? 17 também? Quantos anos tem os nossos filhos? Quantos anos tem você, jovens? É o momento de vocês decidirem servir a Deus. Não temos mais tempo a perder. E nós, pais, precisamos direcionar nossos filhos para isso, porque eles são flechas para alcançar o alvo que Deus nos deu. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido bom Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, nos humilhando diante de Ti, numa condição tão terrível, Pai, de um coração temeroso de fazer a Tua vontade, porque não conhecemos a Ti suficientemente. E temos medo, Pai, de entregar a nossa vida em Tuas mãos. Mas nós sabemos, ó Deus, que não existe outro caminho para a salvação a não ser esse. Para a nossa salvação e para a salvação da nossa família. Portanto, ó Pai, neste momento, nós queremos nos entregar a Ti. Entregar tudo o que nós somos, com todos os nossos temores, nossas dúvidas, nossas fraquezas. Para que Teu Espírito viva em nós, nos fortaleça, nos dê coragem, nos dê ação, e que assim nós possamos sermos salvos por Ti e salvar outros que nos rodeiam. Pois esta é a missão que o Senhor tem nos dado. Viver para servir. Aceita-nos neste momento, Pai, mais uma vez. E abençoe nossa família, nossas esposas, os nossos filhos, nossas crianças. Que elas sejam dedicadas mais uma vez para Ti. Em nome de Jesus. Amém.